Mateus, capítulo de número 26, versículo 41. Diz assim, Mateus, capítulo 26, versículo 41, diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Este versículo que acabamos de ler, ele é um versículo bem conhecido no nosso meio. Geralmente, este versículo nós usamos para justificar, muitas vezes, um erro, um deslize que acabamos de cometer. Eu já ouvi pessoas se justificando por causa de um erro, por causa de algum deslize, algum pecado que a pessoa cometeu. A pessoa acabou utilizando o final do versículo. Eu errei porque minha carne é fraca. Só que nós sabemos que a carne é fraca por dois motivos. Primeiro, a própria Bíblia declara, a própria Bíblia afirma da fraqueza da carne. E o segundo, nós vivemos essa experiência diária com a nossa carne. E nós sabemos que a danada não pode se brincar. Então, nesta noite eu quero falar sobre o perigo de subestimar a carne e subestimar o pecado. E nós sabemos que nós estamos vivendo o século 21, o século da mudança de vida de muitas pessoas. Nós estamos vivendo o século do avanço tecnológico, nós estamos vivendo o século do avanço da internet, dos grupos sociais. E se você olhar friamente, comparando com o século passado, houveram grandes benefícios para a vida humana. Por exemplo, se você voltasse a 30 anos atrás, 40 anos atrás, se você precisasse pagar uma conta, você precisaria ir até o banco. Se você precisasse fazer alguma compra, você precisaria se deslocar a alguma loja, se deslocar a algum supermercado. Se você precisasse se comunicar com uma pessoa do outro lado do mundo, ou você se comunicaria via carta, ou uma vez por mês você falaria por telefone com ela, porque era muito caro a ligação de um telefone para uma ligação para outro lado do mundo. Nós sabemos que isso foi benéfico à vida humana. Nós sabemos que este avanço trouxe benefícios para a vida humana. Hoje também existem até consultas via telefone, via internet. Nós sabemos que hoje a internet ela acabou trazendo muitos benefícios. Até culto online eu posso assistir nos dias de hoje. Até isso trouxe benefício. Do mesmo tempo que as pessoas que estão do outro lado do mundo estão distantes, com o avanço da tecnologia, da internet, as pessoas acabam estando próximas. Porque eu consigo me comunicar agora, todos os dias, com esta pessoa, e eu não vou gastar tanto dinheiro como eu gastava outrora. Mas se você parar e pensar, existe uma coisa que nós estamos deixando passar despercebido com o avanço da internet, porque muitas vezes não estão atingindo nós. Mas se você observar uma coisa aqui nesta noite, existe um pecado que ele se multiplicou com o avanço da internet. Eu quero nesta noite falar de um pecado que avançou com a internet e está destruindo muitas vidas. Nesta noite eu quero falar sobre o pecado virtual da pornografia.
Nós sabemos que este pecado, ele se multiplicou com a era digital. Pode até ser que existam pessoas aqui nesta noite, diga assim, este tema ele não é pertinente à igreja. E eu te responderia assim, este tema é pertinente por quê? Porque é pecado. Tudo que é pecado, a igreja precisa explanar. Tudo que é pecado, a igreja precisa ensinar. Então este tema ele é pertinente, sim, porque é pecado. Segundo, por que é um tema pertinente? Porque é um tema atual, é um tema que está entrando nas casas, é um tema que hoje ele não respeita a idade, ele não respeita nível social, ele não respeita idades, então é um pecado que está invadindo as casas. Se você voltar a 30 anos atrás, para você ter acesso a uma revista pornográfica, era necessário você ir a uma banca de jornal, comprar e ser maior de idade. Mas com o avanço da tecnologia, este problema agora está entrando na sua casa. Está entrando na casa do seu amigo, está entrando na casa do seu vizinho. Então observe que este pecado, ele se multiplicou de uma forma assustadora. Então este tema ele é pertinente sim. Por que este tema é pertinente? Mesmo que você não esteja envolvido neste pecado, você precisa saber para ajudar alguém. Por que este tema é pertinente? Porque a palavra de Deus ela trabalha de duas maneiras na nossa vida. Primeiro, ele corrige, a palavra de Deus ela pode ser ministrada e ela pode estar corrigindo alguém naquele momento, mas a palavra de Deus trabalha também na prevenção. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que o homem segundo o coração de Deus caiu. Imagine eu e você que não chegamos nem às unhas de Davi, será que nós também não poderíamos cair? Davi estava acostumado a vencer gigantes, mas o que derrubou Davi? Uma mulher. Então este tema é pertinente sim, este tema é pertinente e este tema é atual. Então a igreja precisa falar deste tema. Porque a Bíblia fala, lá no livro de Mateus capítulo 24, versículo 12, diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Então observe que se você voltar 30 anos atrás, era um pecado de pouco acesso. Era um pecado que ele acontecia aqui e acolá, mas observe que este pecado com a nova era, este pecado com o advento da internet, ele se multiplicou numa escala assustadora. E eu fiz um levantamento, eu fui atrás de informações para falar com base, para falar com convicção, para mostrar o tamanho do problema. Por quê? Porque eu penso nisso? Porque eu sou pai. Eu tenho crianças, eles vão ser adolescentes, e eu sou obreiro. Então eu sei que também este pecado, o autor deste pecado é o diabo. E o diabo ele não está de brincadeira. Então nós precisamos ficar alerta com este pecado que ele é devastador. E eu fui atrás de algumas informações. E eu acabei encontrando. Olha que coisa pecaminosa, olha que coisa diabólica. Lá nos Estados Unidos, anualmente, se produz 11 mil filmes pornográficos todo ano. 11 mil filmes pornográfico. Olha outra coisa, olha outro dado que eu encontrei. Existem 370 milhões de sites pornográficos espalhados por todo o mundo. Olha o tamanho deste monstro. Olha o tamanho deste problema. Olha outro dado que eu achei. 35% de toda pesquisa feita na internet se refere a conteúdos pornográficos. Observe que ao avanço da internet, ao avanço da tecnologia, o mundo passou a estar nas suas mãos. Esse celular que está aí no seu bolso, esse celular que está aí na sua mão, é a tipificação do mundo na palma
da sua mão. É a tipificação do mundo dentro do quarto que o seu filho entra e se tranca. O celular hoje se tornou um mundo fechado num aparelho de grande alcance. É o mundo que está entrando, é o mundo que está na nossa mão. Antigamente, no tempo que alguns aqui eram jovens, para eles ter contato com certos tipos de pecado, eles precisavam ir. E hoje é o inverso, é o pecado que vem, é o mundo que entra na nossa casa. As televisões hoje, Smart TV, elas acessam a internet. As televisões Smart TV hoje acessam o YouTube. Observe que o mundo começou a ganhar espaço na nossa casa. Olha que outros dados eu achei. Este mercado pornográfico, ele movimenta anualmente 100 bilhões de dólares. Por que eles têm tanto interesse por isso? Porque é um mercado multimilionário, é um mercado de muito ganho de dinheiro. Olha outro dado que eu encontrei. Anualmente circulam através de WhatsApp, e-mail, internet, 3 bilhões de vídeos pornográficos. 3 bilhões em questão de segundos, em questão de milésimos. Antigamente, vamos imaginar que eu comprasse uma revista pornográfica e quisesse mandar para um primo meu, para um amigo meu, lá do outro lado do mundo. Eu deveria postar no correio. Quanto tempo chegaria lá do outro lado? Agora, em questão de segundo, eu posso multiplicar este vídeo. Em 1 hora, há um alcance assustador. Eu quero deixar bem claro uma coisa para você. Olha o perigo que nós estamos correndo. Olha o perigo, olha o poder destruidor deste pecado. Olha outro dado que eu achei. 80% de estupradores estão viciados em pornografia. Antes dele ser um estuprador, ele consome pornografia diariamente. Olha outro dado que eu achei aqui. Em cada 4 pessoas que consultam, que consomem materiais pornográficos, uma é mulher. De cada 4 pessoas, uma é mulher consultando este material. 22 milhões de brasileiros, através de uma pesquisa, declarou que consomem diariamente vídeos pornográficos. E sabe onde eu achei essa fonte? Vocês vão cair para trás. Quem fez esse estudo foi uma igreja católica em Jundiaí. Por que eles foram atrás destes dados? Porque aumentou o índice de pedofilia entre os padres. Aumentou o índice de homossexualismo entre os padres. Por quê? Porque outrora os padres ficavam confinados no convento, numa sala, e eles só tinham a parede para olhar. Agora, através do celular pequeno, que é um computador na sua mão, ele tem acesso ao mundo, porque a internet facilitou a porta de entrada para o mundo. Hoje você trancado no quarto, você consegue chegar em qualquer parte do mundo. Então agora aqueles homens que estavam ali se isolando, agora eles começaram a ter acesso. Olha o perigo que é uma internet, olha o perigo que é o celular, porque eu torno a dizer, esses homens que ficavam presos, agora eles têm na palma da sua mão acesso àquilo que ele quiser. É só você, se você quiser acessar, se um adolescente quiser acessar um conteúdo proibido, ele pega os dados de um adulto e cria uma conta falsa e passa a ter acesso livremente a este conteúdo. Se ele quiser esconder do seu pai, ô pai, eu vou tomar banho, ele abre o chuveiro, a água fica caindo e ele com o celular ali no banheiro, ele tem acesso. Olha o perigo. Não, mas isso não acontece. Está acontecendo sim, em larga escala. Sabe por quê? Pornografia é um vício como o álcool, como as drogas, como a bebida alcoólica. A pornografia é um vício.
Só que esses dados não existem só para o católico, para o ímpio. Eu achei um dado assustador que é para nós aqui. Eu achei um dado de um site gospel, um site evangélico, que diz assim: 20% dos evangélicos hoje consomem pornografia. Se o censo afirma que 50 milhões são os evangélicos hoje, significa que 10 milhões de evangélicos estão viciados em pornografia. E sabe o que me chamou mais atenção? O maior índice de vício não está na nave da igreja, está no altar. E os altares estão viciados entre pastores, entre presbíteros, entre evangelistas, os obreiros e pessoas que estão envolvidos no louvor. Você entende a frieza espiritual da igreja? Você entende uma igreja que está fria, oca, porque existe algo poderoso, porque o mesmo celular que o espírita tem acesso, o crente também tem. Você está entendendo agora porque existem muitos pastores que estão trocando as mulheres da sua mocidade pela secretária que auxilia eles? Você está entendendo porque nós estamos vivendo o maior índice de adultério, o maior índice de divórcio dentro dos altares? É porque estão viciados, estão consumindo, e isso é um pecado que vicia, isso é um pecado perigoso. Então entenda uma coisa: você pode não estar gostando, você pode estar achando isso, eu estou minado. Não, Davi, um homem segundo o coração de Deus, não foi um gigante, não foi um leão, foi o que ele viu. Os olhos de Davi derrubaram este homem. Então entenda uma coisa tão simples, um celular que entra no meu bolso, um celular que vai comigo para dentro do meu quarto, um celular que vai comigo para dentro do meu carro, um vídeo com segundas intenções pode derrubar um homem de Deus. Um vídeo sem segundas intenções pode derrubar uma mulher de Deus. Então devemos tomar muito cuidado. Nós estamos na última hora, nós estamos no último momento da igreja na terra, e o diabo não está brincando. Quando eu olho para isso, eu não consigo encontrar por detrás dessa artimanha do que Satanás. Satanás é o responsável, Satanás é o arquiteto de tudo isso. Por quê? Porque ele quer manchar a noiva do cordeiro, ele quer sujar as vestes espirituais. Não tem outra resposta, é o diabo que está por detrás de tudo isso. E eu sei que existem obreiros que estão envolvidos nisso. Eu sei que existem pessoas que lá atrás estão caindo. Hoje tem homens, jovens, senhores. Eu conheço um pastor com mais de 60 anos, viciado em pornografia. Eu conheço obreiros que continuam compondo os altares, viciado em pornografia. Aí você pergunta para mim, o que é pornografia? Pornografia, se você for no sentido amplo da palavra, diz assim: estudo da prostituição. Se você perguntar o que é pornografia, exibição da nudez sem distinção moral e ética. Qual é a nudez que a Bíblia permite? Porque a pornografia está buscando a satisfação, o prazer. Qual a única nudez que a Bíblia permite? A nudez entre os cônjuges. Fora disso é pornografia. Fora disso é pecado. Fora disso Deus desaprova. E o que é a pornografia? É aquela coisa: o corpo é meu e eu faço o que eu quero. Sabe o que é a pornografia também? Idolatria para buscar a felicidade no prazer sexual. A pornografia é uma idolatria. O que é a pornografia? Um vício. A pornografia é um vício. A pessoa fica viciada. E a pornografia
é um pecado mãe, é um pecado matriz. Pode observar, uma pessoa viciada em drogas, ele nunca para na droga. Daqui a pouco ele começa a furtar. Daqui a pouco ele começa a roubar. Daqui a pouco ele começa a agredir. Assim é a pornografia. Quem é viciado em pornografia, nunca ele vai parar num vídeo. Sempre vai decorrer para outro pecado. Sabe que a pornografia é a abertura, é a porta escancarada para outros pecados. Um abismo chamando o outro. Um abismo levando a outro. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Vamos guardar a nossa vida. Vamos tomar cuidado com os nossos adolescentes. Vamos tomar cuidado com os nossos netos. Vamos tomar cuidado com os nossos filhos. Vamos tomar cuidado com os nossos maridos. Vamos tomar cuidado com as nossas esposas, porque isso é real. Olha o que diz a Bíblia. Se você for na Bíblia, você não vai achar a palavra pornografia. Mas olha o que diz a Bíblia. Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que diz a prostituição, a impureza, a paixão, o desejo vil e a avareza, que é a idolatria. Este capítulo 3 de Colossenses, sabe que a Bíblia estava tratando da forma que o santo deve viver. Como os santos devem viver. Então entenda uma coisa: você tem que fazer morrer a sua natureza terrena. Você tem que fazer morrer a sua natureza. Por quê? Porque esta natureza, ela gosta dessas coisas. Olha o que diz a Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 5. Pois bem sabeis, nenhum devasso, nem impuro, nem avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então o drogado, quem usa droga é drogado. Quem consome pornografia é pornógrafo. Aquele que consome pornografia, ele é considerado às luzes das Escrituras um devasso, um impuro. Esta pessoa não tem parte no reino de Deus. Esta pessoa não pode herdar o reino de Deus, porque isso é característica da tendência adâmica, da carne. Então nós não podemos, nós devemos tomar cuidado com este pecado. Outra coisa, todo vício, ele tem um meio de atuação. Pode observar. Toda pessoa viciada em alguma coisa, esse vício atua na vida da pessoa. Tem pessoas que são viciadas em drogas. Quando ela está sã, quando ela está longe do efeito da droga, ela é um amor de pessoa. Você consegue sentar com ela. Tem pessoas que são boas, pessoas boas mesmo. Pessoas bondosas, um amor de pessoa. Mas quando está sob o efeito do álcool, tudo muda na vida da pessoa. Porque a droga tem um efeito na vida dela. Assim também é a pornografia. Como a pornografia atua na vida das pessoas? Primeira coisa, a pornografia atua na mente das pessoas. O primeiro lugar que a pornografia vai atuar é na mente da pessoa. A mente da pessoa, a partir de então, agora vira o quê? Pervertida. Os seus pensamentos são sujos. Os seus pensamentos são impuros. Os seus pensamentos são maldosos. Então a pornografia vai atuar primeiro na mente da pessoa. Vai perverter a mente da pessoa. Tudo que ela pensar está relacionado a sexo. Tudo que ela pensa tem segundas intenções. Depois que contaminar a mente da pessoa, qual é o próximo órgão que vai contaminar? Os olhos da pessoa. O pornógrafo, a pessoa viciada em pornografia, ele tem um olhar impuro, ele tem um olhar malicioso. Toda mulher que ele vê com segundas intenções. Toda mulher que passar na televisão, ele olha com segundas intenções, porque os seus olhos estão poluídos, os seus olhos estão contaminados, porque ele atua na mente, ele atua nos olhos, atua na mão das pessoas.
Tem pessoa que ele está com a mente poluída, a mão dele agora é contaminada. Ele dá um abraço duvidoso, ele toca na pessoa de uma forma maliciosa, ele tem um andar malicioso, ele tem as atitudes maliciosas, porque está atuando. Onde ainda atua? No coração da pessoa. Pode observar, toda pessoa que está envolvida em pornografia, ele tem o seu comportamento duvidoso, ele está contaminado. Mas olha o que diz a Bíblia a respeito da mente. Diz assim, Jeremias capítulo 17, versículo 10, diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente. E isso para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então Deus conhece o coração, Deus prova a nossa mente, Deus conhece os nossos pensamentos. Então entenda uma coisa, então Deus sabe quem somos aqui nesta noite, Deus conhece o nosso caminhar, Deus conhece o nosso andar, Deus conhece a intenção do nosso coração. Então nesta noite observa a gravidade desta epidemia. Isto é uma epidemia, isto é algo muito sério que está instaurado na sociedade brasileira e já atingiu em larga escala a igreja de Cristo. Esta praga está instaurada nas igrejas. Tem muito pecado de pornografia escondido, tem muito pecado de pornografia embaixo do tapete, tem muitos altares envolvidos com isso. A mente é poluída. Você vê obreiros, ele olha para a irmã com segundas intenções, ele abraça a irmã com segundas intenções, ele tem uma mente suja porque está envolvido com pornografia. Então nós precisamos prestar atenção na sua atuação. Depois que esta praga atua na pessoa, traz consequência. Todo vício tem uma consequência. Pode observar, a pessoa que é alcoólatra, qual é a consequência de um alcoólatra? Se ele chega bêbado em casa, tem um cara que bate na mulher. Se ele chegar bêbado na casa dele, ele bate no filho. Se ele sair bêbado, ele pega o carro, ele atropela alguém, ele causa um acidente. Então este vício também, porque este é um vício diabólico, ele também tem consequência. Pode observar, toda pessoa que consome pornografia, futuramente, logo ali ele será um adúltero. Ele será um adúltero, porque ele está consumindo aquele material, ele está se embebecendo daquele material, e se ele não tiver coragem de falar para a mulher dele: eu quero fazer a mesma coisa que a minha mente está processando aquilo que eu fico consumindo diariamente. Porque tem muitos homens casados hoje, em grupos de futebol, em grupos de empresa, que estão consumindo. Eu sei porque meu irmão faz isso. Ele não é evangélico, mas o celular dele tem grupo e a minha cunhada não liga. É só pornografia. Então ele consome aquilo. Então daqui a pouco o cara, ele vai adulterar. Por quê? Porque nós somos fisiológicos. Os hormônios são controlados, mas os hormônios não se convertem. O hormônio não aceita Cristo. O hormônio tem que vigiar. Porque quando a Bíblia fala vigia e ora, a Bíblia está dizendo, o que é vigilância? Cuidado. Presta atenção. Redobre a atenção. Por quê? Porque Cristo que disse vigiai e orai, para não entrais em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então se você ficar bebendo aquilo todo dia, se você ficar olhando todo dia aquele negócio, você vai tombar. Então o cara é casado, ele fica vendo todo dia aquela coisa, e a mulher dele: não, isso aqui você não faz comigo. Onde ele vai satisfazer as suas tensões sexuais? Ele vai adulterar. Ele vai procurar uma prostituta. Ele vai procurar uma amante. Por quê? É óbvio isso. É um vício. É um vício. Quem tem vício de álcool, o café da manhã dele é uma 51.
já não consegue mais dominar. Tem cara que ele só cura uma ressaca bebendo de novo, principalmente no final do ano. Ele bebeu. O suor dele exala álcool. Como ele vai curar? Bebendo de novo. Assim é a pornografia. Se torna algo insaciável, se torna algo incontrolável. Por quê? Porque é algo diabólico. É algo que fere diretamente a nossa carne, os nossos hormônios. Qual é a outra consequência de quem consome pornografia diariamente? Isso é muito para jovens e homens que não são casados. Quem consome muita pornografia, ele vai cair no pecado de masturbação. Esse camarada, ele vai ficar envolvido com este pecado. Pode observar, porque ele está vendo aquilo, ele está comendo aquilo todos os dias, então aquilo vai atiçar. E onde ele vai descarregar suas tensões? Tem muitos jovens dentro das nossas igrejas viciados neste pecado. Tem muitos homens casados que estão viciados neste pecado. Isso é muito sério. Isso fere diretamente a nossa vida espiritual. Isso fere diretamente, porque olha o que nós acabamos de ler. Nós acabamos de ler lá em Colossenses: faça morrer a vossa natureza terrena, que está ligado à prostituição, às consequências. Muitas vezes não, isso aqui é tão simples. Eu vou olhar isso aqui só por curiosidade. Aí ele olha agora, ele olha depois, e o que acontece? Ele fica viciado. Daqui a pouco ele cai no pecado. Daqui a pouco ele está amarrado neste pecado. Porque isso é maior do que você, é uma força que te domina, isso é diabólico, isso entristece o Espírito Santo, isso enfraquece o agir do Espírito Santo. Você vai tombar, você vai cair, então preste muita atenção. Isso é muito sério. O diabo está usando desta artimanha. Isso é mais antigo do que andar para frente, mas o diabo atualizou através da internet. O diabo inovou através da internet. Isso está acabando com muitos casamentos. Estão derrubando homens do altar. Homens que Deus usa estão caindo neste pecado. Estão caindo por causa da pornografia. Isso é muito sério. E vai piorar, vai estreitar na terra. Mas lá diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Mas sempre a Bíblia vem com um diagnóstico e vem com uma solução. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Então tem o diagnóstico e tem o remédio. Persevera. Vai em frente, porque nós seremos salvos. Qual outra consequência? Homossexualismo. Se o cara tem um desejo, eu lembro quando eu era adolescente, na década de 90, a pessoa dizer que era homossexual era vergonha. Ele ficava ali meio escondido. Ele andava como homem, só soltava uma voz meio atrapalhada e um jeito meio estranho. Mas hoje isso é moda. Se ele tem uma queda por este ato, agora ele consumindo vídeos deste jeito, é uma porta aberta para ele entrar para este pecado. Pode observar, explodiu esta geração de homossexual. Hoje é tão comum. Hoje vergonhoso é ser homem. Hoje vergonhoso é ser mulher. Hoje o certo é ser homossexual. Pode observar. Você vai no metrô, eles estão se agarrando. Você vai em tal lugar, eles estão se beijando, porque isso é normal. Tudo é o advento do avanço da internet. A informação chegando quentinha. Ao mesmo tempo está acontecendo isso. Isso está debaixo dos nossos olhos. Isso está dentro dos nossos lares. Isso está do nosso lado, está no seio da nossa família, dos nossos parentes. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós pensamos que o diabo vai aparecer com um chifre. Nós pensamos que o diabo vai aparecer com um tridente
gente aqui vai falar, eu sou o diabo vai jogar isso no meio. Eles gostam de internet, eles gostam de diversão, de movimento, eles gostam de barulho, está colocando dentro do lar, está colocando dentro da nossa casa, dentro da igreja. É muito sério, vamos despertar nesta noite. Isso é um pecado atual, isso é um pecado de larga escala no século 21. A igreja precisa se atualizar, a igreja tem que sair da bolha e encarar a realidade. Como você vence um problema encarando o problema? Este é um problema muito sério. Você que já passou dos 60 anos, você fica assustado. Mas para quem tem da minha idade para baixo, isso é normal. Mas nós vamos enfrentar com a graça de Deus. Nós vamos enfrentar com a palavra de Deus. Nós vamos enfrentar com o Espírito Santo. Deus vai dar graça, Deus vai dar unção, Deus vai dar autoridade, e os nossos lares serão blindados, os nossos lares serão guardados, porque nós temos um Deus que luta por nós, nós temos um Deus que guia a nossa vida. Qual outro pecado? Pedofilia. Pedofilia. Sabe quem é o pedófilo? O tio da perua, o vô. Eu presenciei na igreja. Tinha uma sobrinha minha, 5 anos de idade. 5 anos de idade. Teve um culto de círculo de oração, e a gente já tinha percebido o movimento suspeito de um senhor, que era o diácono da igreja. Nós estávamos orando, as irmãs estavam orando na igreja, ele trancou a porta. Aí eu me liguei neste movimento meio estranho, eu saí. Quando eu chego lá, ele não estava introduzindo na criança, mas ele estava esfregando na criança. Aí eu chamei a minha irmã, e a minha irmã viu. Então temos que tomar muito cuidado. Eu tenho um sonho do meu filho ser o Neymar. Aí a mãe pega o Neymar Júnior e deixa na escolinha de futebol. Aí depois o professor abusa. Ah, eu quero que o meu filho a minha filha venha fazer balé, e a mãe larga. Meu irmão, é muito sério. É muito sério. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, dias tão trabalhosos. Este dia um homem chegou assim para mim, um amigo: você quer advogar para um pedófilo? Ele é reincidente em pedofilia e ele paga muito bem. Eu falei, tem um problema aí. Qual que é o problema? Primeiro, fere a minha fé. Segundo, fere os meus princípios. E tem um terceiro. Qual que é o terceiro? Porque a hora que eu estiver lendo o processo e chegar na parte do EML e constatar o crime que o EML viu as lesões causadas, se for menina eu vou pensar na minha filha, se for homem eu vou pensar no meu filho, e se ele estiver na minha frente eu vou grudar o pescoço dele. Então deixe esse negócio para lá, porque olha como é sério isso. Isso é muito sério. Isso está tão perto de nós, isso está tão dentro de nós. Meus irmãos, vamos despertar nesta noite, vamos despertar, porque Cristo está orientando a sua igreja. Qual outro pecado decorrente da pornografia? Fornicação. O jovem, porque lá fora é comum fornicação, na igreja ainda é pecado. Então é muito comum jovens hoje da igreja ter amigo íntimo, grupos de escola, de faculdade, e em grupo chega, aí ele fica consumindo isso o dia todo. Aí à noite ele encontra com a namoradinha da igreja, cai em pecado de fornicação. Você pode ter certeza, todo pecado derivado, ele vem de um pecado principal: pornografia. Sabe outra coisa que está acontecendo também? Sexo bestial. É muito comum no Nordeste, e lá na Europa existem até motéis para homens manter relações sexuais com animais. Aí sempre que você estuda esses pecados, sabe o que acontece? Você sempre chega na pornografia. Meu irmão, se você não sair daqui pensando que essa praga é o Satanás, que ele é o autor dessa praga, eu não sei o que precisa acontecer com você. É o diabo.
É o Satanás que é o pai, o autor, o escritor que assinou. Isso é satânico, isso é diabólico, isso é do diabo. Se você está viciado nisso, se liberte disso nesta noite. Então você tem que pensar outra coisa, qual é outra consequência de se consumir pornografia? Olha que coisa interessante, a pornografia, ela afeta a realidade versus fantasia, porque aquele vídeo ali, aquele filminho, essas coisas, ali são atores, aquilo não é real, aquilo é fantasia. Ninguém fica com ereção constante, nenhuma mulher tem um corpo cultural, tudo está sob o efeito. Aí o camarada, ele fica com aquela fantasia na cabeça, aí ele vem para a realidade, ele se decepciona. Pode observar, alto índice de jovens com impotência sexual. Por quê? Porque ele quer impressionar a moça, aí ele procura Viagra. Então ele começa a tomar esses negócios. Chega aos 25 anos, ele já tem problema de impotência, porque trabalha na fantasia e fere a realidade. Meus irmãos, o sexo, ele foi criado por Deus, e o sexo dentro do casamento é bênção, fora disso é pecado, coisas que Deus abomina. A Bíblia diz que você deve ter um leito sem mancha, sem mácula. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque a pornografia atua no campo da fantasia, a pornografia atua no campo de algo que não existe. A realidade é dura, mas é verdade. Então entenda uma coisa, tudo isso que consome são atores, são filmes, são coisas que não existem, porque o homem cansa, a mulher tem dia que não tem vontade, você tem problemas, então vamos trabalhar com a realidade e fugir do campo da fantasia. A fantasia é algo que não existe, a fantasia machuca, porque quando fere diretamente a realidade. Sabe qual outra consequência da pornografia? Atua no campo do afeto. Eu não nasci na igreja, mas eu sou do tempo, quando eu era adolescente, do Correio Elegante. Lembra o Correio Elegante? Você mandava um recadinho para a moça, você mandava um recado. Lembra quando você viu o seu namorado, você viu o seu esposo? Quem teve friozinho na barriga? Quem sentiu frio na barriga? Quem não via, quem ficava marcando o horário para a pessoa chegar? Lembra disso? Parecia que o relógio parava, porque isso é afeto. A pessoa tinha carinho pelas outras. Hoje, as mulheres que estão dando também direito a esse comportamento, elas são vistas como objeto sexual. Elas são vistas apenas como as pessoas descarregaram as suas tensões. Então está afetando o afeto. A mulher hoje não é vista como mulher, como pessoa, como ser humano, que você precisa amar, que você precisa respeitar. Você vê hoje aí esse espancadão, mulheres quase seminua, fazendo gesto obsceno, jovens ainda. Hoje as mulheres são vistas apenas como objeto. Afetou o amor, afetou o respeito, afetou os princípios, afetou a moral por causa desta praga chamada pornografia. Mexeu com tudo isso, porque tem mexido, são consequências do pecado, são as consequências que estão estragando. Pensa essas pessoas, nós vamos morrer, se Jesus Cristo não arrebatar a igreja, nós vamos ficar para trás. Mas pensa como sociedade, pensa uma sociedade pautada nisso. Como será esta sociedade? Como quando eu for vô, como será esta sociedade? Uma mulher que não tem valor, que não se valoriza, onde o sexo apenas é visto como objeto de prazer momentâneo. Não, está tudo errado. A igreja precisa se posicionar, porque a igreja é o sal da terra, a igreja é a luz do mundo. A igreja tem que pregar contra essas coisas, precisa de um posicionamento, porque nós estamos sendo preparados para o céu. Mas se o céu não for hoje, se Jesus não voltar hoje, nós temos uma igreja que dará continuidade a esta nação. Esta nação ainda não está bancarrota por completo, porque existem poucos, mas existem pessoas que zelam pela palavra. Tem que ser falado, tem que ser pregado, tem que ser anunciado, porque a igreja sempre se opôs ao pecado, e a igreja vai continuar se opondo. Pecado é pecado em qualquer geração. Nós precisamos falar contra o pecado, nós temos que se levantar contra o pecado, porque existe sobre nós esta responsabilidade. Para encerrar,
se livrar desta praga? Como se livrar desta praga? Primeiro, confessando. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que o confessa e deixa alcançará misericórdia. 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, como se livrar disso? Confessando, se arrependendo. Mas existe uma coisa fundamental: você tem que tomar uma atitude drástica, e a Bíblia fala disso. Não, mas a Bíblia é um livro de paz e amor. Quem tem vício desta praga precisa tomar atitude drástica. Qual é essa atitude? Mateus capítulo 5, versículo 29 e versículo 30. Se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o e tira para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corte-a, atire para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Isso aqui é uma metáfora. Então eu vou furar o olho, eu vou cortar a mão. Não. Esta mão que clica no vídeo, você vai usar essa mão e vai deletar tudo que é impuro. Não tá bom, eu não consegui deletar. Você vai desinstalar o WhatsApp. Não consegui ainda. Você vai ter que voltar à moda antiga. Antigamente não tinha WhatsApp. Você só atendia como? Telefone normal. Eu quero falar com o fulano, liga no telefone dele. Mas você não tem WhatsApp? Eu não tenho. Então é o seguinte, uma atitude. Não está servindo. Quebra o celular. Pisa em cima do celular. Mas não está funcionando. Não tenha celular. É uma atitude drástica. É uma atitude que tem que mudar. Porque entenda uma coisa. Mas custa 5 mil reais o meu celular. Mas a Bíblia está dizendo: se o teu olho te faz pecar, arranque. Arranque. Aí eu tenho um computador lá no quarto. Põe um computador na sala. Aí, mas na sala não está funcionando. Corta a internet. Não está funcionando a internet. Joga do 10º andar o computador. Atitude drástica. Ah, mas o meu amigo vai ficar bravo. Bloqueia o amigo. Repreenda o amigo. Eu não quero esses vídeos. Sai do grupo. Não está funcionando. Quebra o celular. Joga fora. Volta a ser homem das pedras. Você não tem celular? Você é um atrasado. Eu não tenho celular. Mas joga fora. Toma uma atitude drástica. Vigiai, cuidado, atenção. Mas tem coisa, o vigiar é seu. A oração é a força que vem de Deus. Tem coisa que tem que jogar fora. Tem coisa que tem que cortar. Ai, mas o problema é o quarto, dorme na sala. Mas o problema é a sala, dorme na varanda. O problema é a varanda, dorme lá no estacionamento. Ah, mas o problema é o estacionamento, dorme com o cachorro. Abraça o cachorro, mas corre risco de eu apertar o cachorro. Manda o cachorro embora. Tome uma atitude nesta noite. Tem que tomar atitude drástica. Sabe por quê? Porque nós estamos tratando do assunto mais importante da nossa vida, que é a nossa salvação. Não brinque com a salvação. Não brinque com o Espírito de Deus. Deus está procurando homens e mulheres desta noite para compromisso. Não tem nada mais importante na nossa vida do que a nossa salvação. Não tem nada mais glorioso do que a nossa vida eterna. Mulher envelhece, dinheiro pode acabar, eu fico velho, você vai ficar velho, você já está velho, você está de cabelo branco, o cabelo caiu, tudo está caindo, mas existe um céu de glória nos aguardando. Existe um céu para a igreja será levada ao céu, existe uma vida eterna. Então precisamos, porque isso antigamente a igreja sabia. Porque hoje nós estamos apresentando o evangelho de várias portas, de vários caminhos. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou os caminhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe apenas uma verdade, existe apenas o caminho, e existe apenas uma vida, a vida com Cristo. Tem coisas que tem que ser assim,
drástico, tem coisa que tem que chocar, tem coisa que tem que mexer, tem coisa que tem que mudar, porque nós estamos indo para o céu, meu irmão. Nós estamos indo para o céu de glória. Para você ir para a Praia Grande é de um jeito, para você ir para a Praia do Nordeste é outro, para você ir para a Europa é outro jeito. Cada lugar determina a sua posição. Hoje, agora, você pode ir lá com qualquer biquíni, com qualquer roupa, você pode fazer uma farofada lá na Praia Grande, mas em determinadas praias não pode, é proibido. Você tem que ter postura, você tem que ter etiqueta. Então o céu é assim, o céu não é farofada, o céu é santo, só entra quem é santo, o céu é santo, só entra o santificado, só entra o remido. Então precisamos disso. Eu vou me santificar no céu. Não, você já vai entrar num corpo glorioso. Então aqui temos que lutar com isso. Não tem como eu vou fazer isso, meu irmão? Você está na terra, você está lutando, mas a carne é fraca, eu sei que ela é fraca, mas a Bíblia diz: vigiai e orai. Então existe a solução, vigia. Meu Deus, aí vem essa mulher, volto para lá, fecho o olho, quebro o computador, quebro tudo, eu virei radical, porque se você fizer isso, Deus dá graça. Se você fizer isso, Deus conduz você para o céu. Se você tiver essa atitude, Deus vai dar um escape. A gente vê Davi caindo, mas a gente vê o jovem José, ele deu no pé, Deus deu graça. Pode acontecer isso ainda? Pode, mas eu não suporto ver uma perna bonita. Veja uma perna bonita, eu não posso. Tira o olho para o outro lado e não veja mais a perna bonita. Eu não posso ver as mulatas do carnaval. Quebra a televisão, desliga a televisão, corta a internet, corta a TV a cabo, tira a televisão. Por isso que eu entendo que os irmãos antigamente não queriam televisão em casa, está explicado. Era a porta de Satanás. É melhor não ter. Então corta. Mas é muito pesado esse negócio. É muito duro, é muito difícil. Mas eu quero te apresentar. Este é o verdadeiro evangelho. Esse é o cidadão do céu. Esse é o caminho do céu. É desse jeito. Não tem um céuzinho fraco, não. Não tem um caminho mais ou menos, não. A porta é estreita, a porta é difícil, é apertado. Mas você está pregando obra? Não, eu estou pregando vigilância, porque a salvação é o dom de Deus, a salvação é Deus que dá, mas existe a vigilância, existe a vigilância. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Vamos nos colocar de pé nesta